Shani Carivanity, esse vídeo aqui a gente vai falar sobre uma figura que, pelo menos, deve ser no Brasil inteiro, mas não só no Brasil, em muitos outros lugares, e aqui bastante também, é a figura das benzedeiras. Vamos dar uma olhada nisso. A nossa imigração, né, ela trouxe, digamos, consigo uma série aí de culturas. Eu sei que isso não funciona só no Brasil assim, é uma cultura, acredito que veio da Europa também, isso das benzedeiras, não é só da Europa, né, mas em especial, por exemplo, aqui, eu sei que nós não tivemos uma fundação ali, porque no Brasil se tem o costume sempre de ligar as coisas ali com os africanos, com os indígenas, e eu quero dizer que sim, eles também, né, têm ou tinham seus curandeiros e benzendeiras, esse tipo de coisa, mas aqui a base da nossa civilização aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos na Serra Gaúcha, ela foi feita em cima de uma cultura europeia, né? Então a gente não teve essa influência africanizada aí, ou também indígena, que em muitos lugares do Brasil se teve, mesmo, né, além da colonização europeia. Aqui não teve e mesmo assim existem essas coisas também. Fica aí no vídeo, vamos comentar, vamos falar um pouco sobre isso aqui. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamar, voltado, óbvio, para os vênetos e para outras pessoas que tenham interesse sobre isso também, história em geral, todos são bem-vindos. Já aproveito para pedir para que você curta o vídeo, para que você se inscreva no canal e não esquece de ativar o sino das notificações. Muito bem, olha só, a história das benzedeiras, na verdade, quando a gente fala sobre Europa, a gente precisa retornar também lá para a Europa um pouquinho. Ela remonta a tempos antigos e está relacionada com tradições populares, em todos os casos, né? Na verdade, cultos religiosos e crenças folclóricas. Então essas benzedeiras também eram conhecidas como curandeiras, não eram só mulheres, geralmente eram mulheres, mas também existiam homens. E, como geralmente eram mulheres, a gente volta aqui a nossa discussão mais para o gênero feminino. Eram mulheres que desempenhavam um papel importante nas comunidades rurais e pequenas aldeias da Europa, especialmente durante os períodos em que a medicina formal era limitada ou inacessível. Então lá naquele canto, né, naquela comunidade bem afastada, isso funcionou por muito tempo aqui no Brasil também, onde a medicina não chegava. Eu tenho uma verruga no dedo, né? Vai lá e vai fazer na benzedeira e tira lá a verruga. Então, eram geralmente, né, na maioria dos casos, era algo voltado para a medicina, que depois, né, posteriormente, com o tempo, a medicina, quando chega nos lugares, meio que acaba tirando o papel, né, dessas pessoas aqui. Então, eu separei alguns pontos para a gente entender um pouquinho mais sobre o surgimento, né, das benzedeiras. Vamos lá para a Idade Média e também abrangendo um pouco da Idade Moderna. Durante a Idade Média e a Idade Moderna, a prática da benzedeira estava frequentemente associada à fé cristã e às tradições religiosas. Então, isso convivia lado a lado naquele tempo. Benzedeiras eram muitas vezes vistas como mulheres com dons especiais ou habilidades espirituais para curar doenças e proteger contra o mal. Elas usavam orações, amuletos, cruzes benzidas e gestos simbólicos para ajudar as pessoas. Também me lembro que aliança de casamento, tesouras, esse tipo de coisa, né? Porque eu me lembro, né, das noninhas, enfim, e tal, que faziam isso daí, mas é sempre atrelado a esse lado cristão católico, né? Porque eles sempre foram muito, muito católicos. Claro que a gente tem também o lado do paganismo e sincretismo em algumas regiões da Europa, e as práticas das benzedeiras estavam enraizadas assim em crenças pagãs antigas, que foram sincretizadas com o cristianismo. Isso significa que teve uma cruz ali, o povo não esqueceu, ele simplesmente deu uma outra versão para aquilo ali. Isso resultou em rituais e tradições que misturavam-se em elementos em ambas as crenças. E é claro que teve esse período, digamos, de perseguição aos ritos profanos na Europa, né, durante algum período ali, e a Europa passou sim por um período de intensa perseguição de tudo que não fosse cristão, né, de tudo que não fosse ligado ao cristianismo. Então isso de certa forma também afetou algumas benzedeiras naquele período ali, né? Então a sobrevivência e transmissão do conhecimento foi possível sim, graças, enfim, a alguma série ali de resistência, e também não só resistência, um pouco de falta de conhecimento. As pessoas sempre foram muito leigas, né, em relação a isso, e elas não tinham um conhecimento aprofundado de teologia. Por exemplo, aqui a gente tem nas pequenas
nas comunidades as senhorinhas, as noninhas e tal, que são pessoas extremamente católicas, que vão à igreja praticamente todos os dias, que têm amigos, né, que o padre é amigo, que o padre vai lá na casa, vai abençoar a casa e tudo, e elas praticam isso. Então elas não têm esse conhecimento profundo de teologia assim, e elas simplesmente vão fazendo aquilo que sempre fizeram. Muitas benzedeiras transmitiram seus conhecimentos de geração em geração, e elas de certa forma então forneceram, naquele período ali, quando a medicina era muito ainda restrita, forneceram um auxílio básico de saúde e apoio emocional para as cidades da sua comunidade, para as pessoas da sua comunidade, né? Quando nada existia ainda. Então, existiu ali, né, começou um certo declínio, muito por conta do avanço da medicina. Então, como eu falei para vocês, por experiência própria, por coisas que eu via, principalmente quando era criança, as pessoas tinham alguma coisa ali que hoje vai no médico, né? Então, ia lá para a benzedeira tirar alguma coisa, né? Muito raramente era ligado ao lado espiritual, me parecia. Era muito essas coisas assim práticas e tal. Tem um calombo, tem alguma coisa assim, ia lá. E com o avanço da medicina moderna e o declínio das tradições religiosas ali, o papel das benzedeiras na Europa diminuiu ao longo dos séculos, né? No caso, lá houve também um pouco de declínio dessas tradições religiosas. No entanto, em algumas áreas rurais e comunidades tradicionais, as práticas das benzedeiras ainda persistem hoje, tanto lá como aqui. Mas geralmente em comunidades bem menores, não em regiões centrais. Em regiões centrais, a pessoa, se tem alguma coisa, vai procurar o médico, né? Além disso, houve um interesse renovado por essas tradições folclóricas e um esforço para preservar e documentar esse conhecimento aí antigo. Então, a gente pode até, quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu encontrei alguns artigos científicos de universidades sobre isso, por exemplo. As benzedeiras desempenharam um papel significativo na história da Europa, tanto como curandeiros, né, como curandeiras, quanto guardiãs das tradições e crenças populares daquele período. A sua história ali, ela tem uma certa complexidade que cabe a gente fazer, enfim, um estudo mais aprofundado, mas é algo que também é interessante a gente trazer um pouco sobre a superfície disso. Catolicismo popular, né, se ligou muito ao catolicismo popular, principalmente aqui no Brasil, né, e aqui na minha região bastante. Então as benzedeiras sempre foram mulheres que realizaram esses ritos de cura e que se valeram aí de preces e súplicas, né, que são próprias do catolicismo popular, e o objetivo sempre foi restabelecer as pessoas ali da alguma doença, né, do corpo e muitas vezes sim da alma. Enfim, as pessoas procuravam por isso, hoje muito menos, né? É claro que a posição da igreja é contrária a isso. Então a igreja defende que isso seria uma doutrina voltada ao ocultismo e pede para que as pessoas não façam isso, né? Porque, enfim, o papel da bênção sempre foi atrelado à igreja. Nós temos aqui, por exemplo, a igreja diz que isso seria, esse benzimento, né, está diretamente ligado à questão da superstição, que o catecismo da Igreja Católica nos ensina de maneira tão clara. A superstição, o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Também pode afetar o culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Por exemplo, quando atribuímos uma importância de algum modo mágico a certas práticas, aliás, legítimas ou necessárias. Atribuir só à materialidade das orações ou aos sinais sacramentais a respectiva eficácia, independentemente das disposições interiores que exigem, é cair na superstição. A fonte aqui relacionada ao mundo católico da Canção Nova, né? Quem quiser dar uma olhada também, tem o site deles ali, então eles nos explicam isso. Bem, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu trouxe um pouco da perspectiva aí de todo mundo para tentar encaixar e mostrar para você, e também para a gente relembrar um pouquinho das nossas, enfim, dos imigrantes aí que trouxeram, também das nossas nonas, né? Geralmente eram sim sempre mulheres que faziam essas benzedeiras aí, né? Que se tinha bastante, hoje está cada vez mais em declínio. Eu acredito, pelo que eu vejo, muito por conta da medicina, né, que conseguiu avançar aí para comunidades menores. As pessoas geralmente tinham essa ligação, eu tenho algum problema, eu vou lá na benzedeira, né? Claro que existiam problemas emocionais e problemas religiosos também, que aí então a igreja também desaconselha a pessoa a procurar em todos os casos, né? Enfim, os médicos também iriam desaconselhar se alguém tem algum problema de procurar uma benzedeira, e sim ir para o médico. Assim como problemas espirituais, a igreja pede para que você vá lá e procure a igreja. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte o vídeo, deixa seu comentário, sua pauta e CVD. Tchau, tchau, Strucom.